pessoal, está começando o programa Ultra Bela e hoje está para lá de especial com muitas dicas legais para vocês. Você sabe fazer escolhas assertivas? Falaremos sobre escolhas e acasos com o renomado César Romão e também falaremos sobre aquele quadro maravilhoso que é o Ultra na Moda. Você não quer ficar elegante e bonita? Pois é, nós vamos ter hoje um quadro especial para vocês, uma transformação maravilhosa. E para a gente iniciar este nosso programa, o ano está iniciando agora, obviamente, e por isso podemos fazer escolhas mais assertivas. Mas o que fazer quando o acaso nos coloca à prova? Para falar sobre escolhas e o acaso, trouxemos o renomado escritor e conferencista com livros publicados em mais de 51 países. É ele, César Romão. Seja bem-vindo. Tudo bem, César? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E César, falando em acaso, como é que você se inspirou neste livro com este tema? Isso é uma coisa interessante, porque toda vez que eu termino as minhas palestras, a gente fica lá autografando os livros, né? As pessoas fazem comentários, e um dos comentários que eu mais ouço é justamente esse. Olha, na minha vida foi um acaso estar aqui, eu casei com este homem por acaso, eu estou nessa profissão por acaso. E aí eu fui selecionando essas histórias, né? E fui fazendo uma pesquisa sobre o acaso, do que seria, como ele pode acontecer. E este é o primeiro livro sobre o tema, o acaso. Porque o acaso é algo que está presente na vida de praticamente todas as pessoas. Todas as pessoas um dia fizeram algum comentário sobre algo que aconteceu sobre o acaso. E o interessante é que neste livro as pessoas vão descobrir que o acaso não é tão acaso assim. O acaso, na realidade, ele é uma convergência de tudo que você viveu e de tudo que você pensou um dia, embora você possa até ter esquecido que você pensou aquilo. Existe uma teoria chamada teoria das cordas. Ela é muito antiga, é a teoria mais forte da física quântica. E ela fala que o universo é vibracional, que tudo que nós sentimos, nós emitimos vibrações. O livro fala sobre ela e explica direitinho para o leitor. Um dia você pensou assim, olha, você estava vendo a televisão e pensou, eu gostaria muito de ser uma apresentadora de televisão. E aí você esqueceu. E um dia aparece o convite, e aí você se torna apresentadora de televisão. Mas não foi um acaso, você vibrou nesta direção. Então o acaso, ele nada mais é do que uma convergência de nossos pensamentos, nossas emoções e dos fatos que nós um dia vivenciamos. Você sabe, César, está falando isso daí, me fez agora viajar um pouco. Eu estou casada há 22 anos, né? E eu vim do interior de São Paulo, eu vim de Tupã, uma cidadezinha pequena e tal. E eu comecei a namorar um rapaz de São Paulo, que é meu marido atual. E eu era menina, eu tinha meus 20 anos de idade, eu vinha para São Paulo de ônibus, leito, e passava por sempre, porque a rodoviária era na Tietê. E eu passava em frente sempre, isso todo mês eu vinha para São Paulo, porque eu trabalho com moda há 32 anos, e eu vinha fazer compra em São Paulo e o táxi passava sempre na mesma rota, que era passar pela Avenida Sumaré, para ir me levar até minha tia que mora em Pinheiros até hoje. E eu olhava para um prédio, eu passava assim, olhava para um prédio, eu pensava comigo, mas que prédio lindo esse. Sempre, toda vez que eu passava eu dizia, mas que prédio lindo este. Às vezes eu comentava com o taxista, às vezes não. E você sabe que quando eu fui me casar com meu marido, eis que de repente ele falou, vou te levar no apartamento, no prédio onde eu posso te oferecer este, né? Não sei se você vai gostar. Pois você acredita que ele parou o carro exatamente na porta deste prédio que eu moro até hoje. Na hora, eu me emocionei, né? Comecei a escorrer um pouquinho de lágrima, ele fez assim pra mim, olha, Cibele, é o que eu posso te oferecer. Como quem diz assim, ele não estava entendendo a tamanha emoção minha de resgatar aquele pensamento de tantos anos atrás, né, que eu já não era mais tão menina assim quando eu me casei. E agora você está me falando da coisa que você põe na cabeça e de repente a coisa pode se concretizar depois, e realmente me concretizou. Quer dizer, eu estou lá até hoje e é um lugar que realmente eu acho muito bonito e assim, tem muito a ver comigo. A vida, Cibele, ela tem uma lei que eu chamo de lei máxima, né? É assim, a vida nos dará sempre mais do mesmo. Se as pessoas entenderem isso, elas vão começar a se vigiar e procurar entender o mesmo que elas estão gerando na vida delas.
Então você gerou um mesmo, você olhava para esse prédio e você foi gerando aquele mesmo. A vida só dá mais daquilo que você gera, pela teoria vibracional. Então é muito importante, olha, vigia teu pensamento, avalia a tua conduta. O meu maior desafio pessoal, por exemplo, né, na minha vida, é andar à sombra das minhas palavras. Por quê? Porque eu tenho consciência que elas são poderosas, vibracionais e podem se tornar realidade, tanto para o bem como para o mal. Então as pessoas que se cercam de pensamentos nutritivos certamente terão uma vida nutritiva. E tem uma outra coisa muito interessante, que acontece isso na vida das pessoas, elas também acham que é acaso. Todas as emoções que nós sentimos, elas são transformadas em enzimas NDO, e elas vão para o nosso cérebro. E ali elas ficam alojadas. E o nosso cérebro passa a se alimentar dessas enzimas. Provavelmente você conhece alguém que gosta de uma briga mesmo quando não tem motivo para brigar. Impressionante. A pessoa vai lá e briga. Ah, mas está brigando por quê? Não, ela precisa brigar. Ela está viciada nessa emoção que gerou essa enzima. Então o cérebro pede isso. E como é que faz para desfazer isso? Existem pensamentos nutritivos, atitudes nutritivas. Você se viciar em coisas nutritivas. Porque lembra, ó, a vida vai te dar sempre mais do mesmo. Qual é o mesmo que você está gerando na sua existência? É isso que você terá. Essa é uma lei básica e que tem mudado, inclusive, a vida de muitas pessoas que compreendem isso no livro O Milagre do Acaso. E é muito difícil, eu acho, um convívio, né? Porque um convívio a dois, seja com o namorado, ou com pais, ou com irmãos, ou com o marido, de você viver numa sociedade onde muitas vezes você tem que lidar com tantas pessoas de níveis de raciocínio, de pensamentos diferentes, sendo que você muitas vezes tem essa conduta, né? Do pensamento, como você falou, de você pensar sempre positivo, pensar de uma forma vibracional, de uma forma bonita, e muitas vezes você não é correspondido da mesma forma. E isso se torna um trabalho muito mais difícil, eu acho, né, para você mesmo em relação ao seu. É que a pessoa pensa que pensa, mas ela não pensa. É assim, você acha que você é boazinha. A pessoa, não, mas eu sou legal. Certo. Você acha legal. Mas as suas atitudes não são legais. As pessoas têm normalmente um conceito equivocado sobre elas mesmas. Você tocou num ponto muito interessante que eu diria que é o maior problema hoje de relacionamento entre as pessoas, que é namorado, casamento. Eu tenho um livro que fala sobre uma teoria também, o livro chama Só o Amor Não Basta. Você tocou no tema casamento. Você sabe que só o amor hoje não segura mais as pessoas. Na década até de 60, 70, as pessoas ainda se casavam e os casamentos duravam mais. Hoje, só o amor não é mais suficiente. As pessoas têm que entender que elas têm que ter competências para amar. A primeira delas, paciência. Né? Nem tudo pode se tornar agressivo. E os homens saberem um pouco mais sobre as mulheres e as mulheres saberem um pouco mais sobre os homens, porque eles são muito diferentes. Muito. A maneira de falar, a maneira de falar com uma mulher é diferente da maneira de falar com um homem. Então, um exemplo muito simples. O homem acaba de tomar banho, coloca a toalha em cima do edredom novinho. Uma beleza. Né? A mulher diz assim, meu amor, olha, eu tirei, mas por favor não faça mais. Ele vai lá e repete. Ele faz isso 4 vezes. Aquilo para ele não é nada, mas para a mulher já é uma ofensa. É verdade. E aí ela vai lá e põe na pendura. Aí um dia ela acorda de manhã e fala assim, vamos nos separar, eu quero me separar. Mas por quê? Aí ela detona tudo aquilo que ela guardou durante anos e ele assusta. Né? Ele fala, nossa, você ainda lembra disso? Não, eu não só lembrei como guardei. Então, os homens funcionam de maneira diferente. É muito razão, né? César? Não, o homem é uma coisa... Meninas, olha só o que eu vou falar. Vocês vão guardar isso aqui, vocês não vão mais brigar aí com o maridão. Às vezes a mulher vê o homem sentado lá no sofá e fala assim para ele, o que você está pensando? Ele fala, nada. É verdade, Sibeli. Sabe por quê? O homem, ele retorna à caverna. Essa é a razão da maioria das brigas, quando o homem fala que não está pensando nada e a mulher não acredita. O homem, antigamente, em tempo de caverna, ele saía, fazia caça e voltava e não fazia mais nada. Ele ficava ali, no nada.
Então ele tem um espaço do nada na mente dele. E esse nada do espaço de vocês, masculinos, isso daí gera o quê? Uma força, uma energia, renova? Absolutamente nada, o nada é nada. Entendeu? Sim. E as mulheres precisam entender isso, porque muitas brigas acontecem. Falam, não é possível, você deve estar fazendo alguma coisa errada, você deve estar pensando alguma coisa, você não quer falar comigo, você não me ama. E aí começam porque eu vou falar, essa calada de vocês, muitas vezes na caladinha assim, da noite, ficar quieto, realmente é uma coisa que irrita a gente, que faz a gente realmente questionar então, muito. Agora que você sabe que é genético, que é uma doença que não tem cura, entendeu? Você já não vai se irritar tanto. Você fala, esse é um problema genético dele. Eu vou lembrar de você, das suas Isso é um probleminha genético, não tem cura isso. Não é só problema do meu marido, não. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais César Romão para vocês. Aliás, aqui o tricô vai ser grande, viu? Até mais. De volta com o programa Ultra Bela e nós aqui num bate-papo tão gostoso que, aliás, né, César? Nós até estávamos apreciando aqui a chuva, que deu uma refrescada tão boa aqui pra gente no estúdio, tá uma delicinha, que é mais do que necessário, né, Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que, aliás, você veio trazendo ela com você, né? A gente ela me acompanhou no trajeto. Que bom, bom sinal, isso é muito bom. Escuta, mas continuando a história do acaso, você acha até que ponto o acaso ele pode servir de aprendizado para a pessoa? Quem não conhece a causa não repete o efeito. Então é importante você descobrir como as coisas funcionam. Porque quando você descobre como funcionam, você pode utilizar a seu favor. Você descobriu hoje, telespectador, que o acaso ele é algo vibracional, saiu de você e que em algum momento da sua vida ele pode aparecer à sua frente, pode acontecer na sua vida. Então, a partir de hoje, você terá que fazer vibrações nutritivas, coisas positivas que você deseja. Mesmo em relação, César, vamos supor, uma pessoa que operou de repente, que passou por uma cirurgia muito grave e que ficou entre a cruz e a espada, que de repente, olha, ressuscitou, vamos dizer assim. Essa pessoa, muitas vezes, logicamente, a sua baixa estima vai cair muito. E você acha, através realmente dessas reflexões, dessa busca, dessa linha de buscar o lado positivo, isso pode realmente dar uma... Pode. Aí entra um outro item muito importante na vida das pessoas, que é a questão da fé. A fé também é um elemento vibracional. A fé é um elemento vibracional de poder. É o telefone de Deus. Uhum. Então, quando você exercita a sua fé, você também está exercitando dentro desse universo vibracional. As pessoas, quando ficam doentes, a única coisa que elas vão buscar, a primeira coisa que elas vão buscar é a fé. Eu digo isso a você com propriedade, porque eu fiquei muito tempo dentro de um hospital e eu não tinha o que fazer enquanto não resolvia lá o meu problema, durante quase 10 meses em relação ao acidente. E eu fiz um trabalho dentro do hospital, conversando com pessoas em estado terminal. E olha que coisa interessante, essas pessoas, Sibeli, eu perguntava para elas assim, o que você gostaria de mudar na sua vida se você tivesse uma outra chance? Em síntese, nenhuma disse assim, eu queria ter um Mercedes novo, eu queria ter uma casa no campo, uma casa na praia. Ninguém falou em coisas. Elas só reclamaram e se arrependeram de coisas que elas podiam ter feito a todo momento. Por exemplo, o item número 1, eu queria ter abraçado mais quem eu amo. Minha mulher, meu filho, os meus netos. Olha que coisa interessante. Então, olha como o nosso emocional é importante. Como nós temos que vigiar, temos que educar, temos que trabalhar o nosso emocional. Por quê? Porque ele é que vai vibrar e criar a nossa vida. A vida é feita de duas colunas. A coluna da decisão e a coluna da escolha. Essas duas colunas é que vão sustentar a sua vida. Você é vítima das escolhas que você fez. É verdade. 100%. Você é vítima das decisões que você tomou. 100%.
A culpa é do meu cunhado, é da minha cunhada, é do meu primo, é do meu chefe. Né? Você transfere. Isso é problemático, porque quando você transfere a culpa, você não está olhando para você. Sim. Você não está vendo a verdade. Então, como você vai ser sustentado por essas duas colunas, decisão e escolha, a partir de hoje, tome boas decisões, faça boas escolhas, porque elas é que vão definir o seu processo de existência. César, uma outra perguntinha. Você acha que as pessoas veem as situações como oportunidade de crescimento ou costumam padecer com a história do acaso? É mais fácil reclamar, porque quando você reclama, você tira você de cena, você transfere isso. Então as pessoas, elas identificam de maneira muito superficial as oportunidades, por isso que perdem as oportunidades. Isso é falta de humildade? Não, eu diria que é uma questão de você não conhecer como tudo funciona. Essa é a questão. As pessoas entendem pouco como a vida funciona, como o ser humano funciona, como o cérebro funciona. A gente não aprende isso na escola. A gente tem que aprender isso por conta própria. Então, quando você aprende, por exemplo, que a oportunidade só escolhe gente preparada, você vai se preparar. A oportunidade, ela não escolhe quem não tem preparo. Fala, o cara teve sorte. Não, ele não teve sorte. Eu ouvi falar muito disso. A pessoa teve sorte. Não teve sorte nenhuma. De alguma maneira aquela pessoa se preparou. Ela não sabia que talvez fosse para aquele momento, né? Mas como o acaso funciona assim, ela vai se preparando, vai se preparando, vai se preparando. E muitas vezes também, né, César, ela nunca vem na hora que você realmente quer, né? Às vezes você idealiza, você almeja uma coisa com tanta força, tanto... o universo, e de repente ela vem... o universo tem o tempo dele. E eu sou um exemplo disso na minha própria carreira. Hoje eu tenho livros de 51 países, e olha que coisa interessante. Os problemas deles são os mesmos que os nossos. As mesmas correspondências que eu recebo da Rússia, da Espanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, são as mesmas reclamações, são os mesmos problemas. É problema de relacionamento. Hoje, por exemplo, eu abri uma carta em russo. Eu não falo russo, né, mas o Google me ajuda nessa história. Mas é uma coisa que o meu editor me cobra, porque ele quer fazer evento lá. Ele falou, Romão, pelo menos você tem que aprender 15 minutos em russo, porque quando você vier aqui, pelo menos 15 minutos em russo, o resto pode ser em inglês, espanhol. Mas... Então, é uma competência que eu vou desenvolvendo neste ano. Uhum. Olha, minha mulher, está acontecendo as mesmas coisas. Então, olha que o ser humano, ele tem um padrão de comportamento. Coisa, né? E você só quebra esse padrão quando você se dedica a conhecer estas coisas. E olha, eu vou deixar uma sugestão para você. Pare de reclamar. Porque a reclamação, as pessoas que reclamam, elas perdem a oportunidade de reconhecer o que de bom está acontecendo ao redor dela. Verdade. Toda vez que você reclama, você se afasta de uma oportunidade. Tem pessoas que ela reclama de tudo, caiu a chave, reclama, esqueceu a chave no carro, reclama, faz assim uma tempestade, né? É impressionante como tem pessoas que são... Isso daí você acha que tem a ver com um pouco do quê? Imaturidade, desequilíbrio emocional? Começa na emoção, depois se torna distimia, que é uma doença, inclusive. Né? O cérebro para de produzir um determinado ingrediente, a pessoa fica com essa doença que é distimia, tem cura, tá certo? Mas ela fica assim, distimia. Ela fica... um vício, é um vício. É um vício, ela precisa reclamar quando não tem nada. Mas isso começou, lembra no comecinho do programa que a gente falou das enzimas MBA? Começa com a produção e o alojamento dessas enzimas. E isso, conforme mais velho, vai piorando. Piora muito, sabe por quê? Porque a pessoa não consegue se libertar, não tem mais como. Aquilo toma conta dela. Então você já sabe que você vai conversar com aquela pessoa e que ela vai brigar com você 15 minutos. Aquela pessoa também que de repente fica assim, que adora ser o tal do patinho face, fazer sempre de vítima, sabe, do coitadinho, da coitadinha, ai, nada acontece comigo. E você vê de que forma é isso? É uma fuga, né? Porque é assim, se vocês soubessem que é muito mais fácil desenvolver competências e vencer os seus desafios através do desenvolvimento de competências do que entrar nessa síndrome do coitadinho. Não vai te levar nada também, né? Que não vai tirar você do lugar. E olha,
70% das pessoas com as quais você reclama não estão nem aí com você. 20% vai perder a amizade com você porque não vai aguentar mais. Ixi, eu vou encontrar aquela pessoa e ela vai ficar reclamando disso, daquilo, é melhor nem ir. É que nem aquela coisa, né? Tipo, você chega a pessoa e fala, oi César, tudo bem? Ai, olha, porque hoje meu dia foi assim, porque foi assado, porque eu quebrei o pé, porque eu tô com dor no dente. Não tem aquela pessoa que sempre, você tem até medo de falar, como é que vai, tudo bem. Você só fala oi e já para. Aí você pode falar assim, mas Romão, e os outros 10%? Os outros 10% vão aplaudir a sua reclamação, bem feito, né? Vão estar torcendo para que aquilo não mude na sua vida. A reclamação não muda nada na vida de ninguém. Toda vez que nós reclamamos, nós perdemos a perspectiva das coisas boas que pode acontecer ao nosso redor. Se há alguma coisa que eu recomendo às pessoas que façam antes de sair de casa, é colocar uma placa atrás da porta. Antes de você abrir a porta, você lê a placa. Hoje eu não vou reclamar. Porque se eu reclamar, eu vou perder as perspectivas das coisas boas que podem acontecer ao meu redor. É verdade, e aí aquele ponto que você também comentou em relação a você levar a vida de uma forma como se fosse, vamos dizer assim, o último dia, né? Ao invés de reclamar, dar um beijo na pessoa, ao invés de reclamar, abraçar aquela pessoa, elogiar aquela pessoa, né? Mesmo no trabalho, ou com o seu filho, ou com o seu marido, não importa, na vida social. Né? Eu acho que você se torna uma pessoa muito mais doce, mais agradável, mais gostosa de estar perto. As pessoas vão te olhar de uma forma mais querida, né? Não é? Existe uma máxima do Cristo que é amarás teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa tão simples, né? E você vê que grande dificuldade de praticar isso. Por quê? É porque as pessoas não exercitam o seu amor próprio. As pessoas se gostam muito pouco. Picanha faz mal para você. Todo domingo você vai lá na churrascaria e come picanha. Né? O álcool faz mal para você. Você vai lá todo final de semana, faz o churrasco, toma 10 cervejas. Existem coisas que nós precisamos entender que não são boas para nós. E nós temos que nos afastar dessas coisas, temos que controlar essas coisas. E aceitar, né? Principalmente saúde. Né? Tem gente que não vai ao médico, não se cuida, não faz exames preventivos, e essas pessoas vão caindo nos problemas, falam, Deus não gosta de mim, e aí começam as reclamações. Ou até mesmo faz o exame, e o exame deu de repente algo que não foi tão agradável, e aí deixa a coisa rolar, né? Entrega para Deus mesmo, aquela coisa. Entrega para Deus, e olha, essa coisa de entregar para Deus, ou entregar ao acaso, né? Pense nisso que eu vou te dizer. Deus te deu tanta competência para que você resolva os seus problemas. Cada problema vencido é um passo a mais na direção dele. Então a nossa missão de vida é essa. A nossa missão é essa, é vencer esses desafios todos. É assim que a gente caminha na direção do universo, na direção do Criador. Então problemas, eles são desafios. É importante você desenvolver competências para vencer esses desafios, todos os dias. Bem, César, eu estava olhando aqui, curiosamente, nesse teu livro, que se chama o livro O Milagre do Acaso. Eu achei tão lindo esse título. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, deixa eu O acaso ele é um milagre mesmo, né? Que pode acontecer todos os dias na nossa vida. Basta que a gente tenha noção de como ele funciona. E você tem uma vantagem, né? Você não vai precisar visitar 51 países para ler esse livro. Com certeza. Você tem aqui no Brasil, você tem todos os modelos hoje literários, que é o livro físico, né? O e-book, que é muito facinho, as pessoas baixam e já saem lendo no seu smartphone, no seu tablet hoje. E uma coisa muito interessante sobre esse livro é que eu garanto a você que quando você terminar a leitura, você será uma pessoa que vai conduzir o acaso a seu favor, para ele trazer benefícios para a sua vida. É isso aí. E eu gostaria que você deixasse também pra gente, César, foi tão bom esse bate-papo com você. Aliás, foram 2 blocos que passaram tão rapidamente e eu tenho certeza que você voltará pra gente, caso você realmente queira. É um prazer. E eu gostaria que você deixasse pra gente um telefone de contato, o seu lado, enfim... Olha, a maneira mais fácil hoje é através de um elemento, uma ferramenta na mídia social, é o facebook.com/Romão César. É invertido só para você guardar, não é César Romão, é Romão César. Então você entra lá, você vai acompanhar toda a minha carreira, todas as minhas palestras, os lançamentos, os autógrafos e até mesmo a minha presença aqui no seu programa.
Se Deus quiser. E olha, César, mais uma vez eu vou despedir de você com muito carinho, ficamos muito contentes, adorei tudo que você falou pra gente aqui, o pessoal de casa tenho certeza que também. E que você tenha um ano maravilhoso, você e sua família também. Tá bom? Obrigado para você e todos os seus telespectadores. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e chegou aquele momento delicioso que é transformar você, te deixar muito mais bonita com o quadro Ultra na Moda. Não saiam daí.